Boa noite, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Nosso mentor desta noite tem por nome Peregrino, o protetor dos mais necessitados. Hoje está aqui nos orientando a responder às questões criadas por todos, de uma forma simples e entendível. Que o amor de Jesus abra nossos entendimentos e nossos sentimentos para um bem maior e uma utilização desses ensinamentos com mais certeza e objetividade. Que Deus abençoe. Vamos às questões. Boa noite, Peregrino, sua bênção. Que Deus abençoe a todos. O que leva milhões de pessoas no mundo, pessoas de diferentes idades, diferentes condições sociais, a cometerem o suicídio ou mesmo tentarem tirar a própria vida? A grande maioria daqueles que praticam esse ato estrondoso ao nosso caminho de amor tem uma agravação maior quando se é praticado como um refúgio dos acontecimentos dentro da sua existência e que os leva a envergonhar famílias e a si próprio, não mostrando luz e nem superação de todos os problemas que os condenam momentaneamente. E assim se desenvolve um refúgio ou um esconderijo de todos os problemas. Do ponto de vista espiritual, o que dizem os espíritos sobre os suicidas? Os espíritos ou os espíritas, filho? Os espíritos. Os espíritos não têm, filha, o objetivo de condenar ou criticá-los por ações violentas. Sim, aquele espírito que passou por esse momento de extrema brutalidade à sua vida existencial é que o arrependimento se torna necessário. E o tempo que os leva a esse entendimento de arrependimento e o perdoar é a gravidade dos fatos que os levaram a esta situação. Quando por escolhas conscientes, sempre é mais agravado. Mas quando o descontrole emocional causada pela forma de energias ou mediúnica ou seus dons em afloramento, não se consegue coordenar todas essas ações práticas e aparições na sua existência, os amedrontando e os conduzindo a um caminho sem brilho, sem alegria, sem determinação e sem objetividade. Esses são aqueles causadores por mau espíritos que muitas vezes o leva a esta situação. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Jamais, filha. Jamais um ser que Deus concedeu e permitiu o retorno tem esta permissão. E quando assim é executada, a dor é sempre mais intensa. Quanto mais consciente dessas ações, mais intensa e mais duradoura se leva para adquirir
o merecimento da superação. Qual é o problema que mais gera intranquilidade à alma humana? Inconformação, decepções e a falta de um caminho bem adequado desde os primeiros momentos da sua existência para um caminho seguindo de formas, ações, execuções e a falta do aprendizado de toda essa situação necessária para a sua existência. O que as pessoas que têm ideias suicidas gostam e não gostam de ouvir quando essa ideia se faz mais forte? Na grande maioria, filha, são espíritos já condenados e revoltados que faz uso da maldade e tem o desejo de voltar a esta existência, de assim assediando aqueles que têm energia em elevação para que possa sentir estar novamente nesta existência. E com isso, aquele que está sendo usado ou doando sua energia por maus espíritos são aqueles que vai perdendo o brilho, vai perdendo o interesse, vai perdendo o prazer desta existência, mas sem a noção do caminho que os leva a essa situação de execução de si próprio. Não por vontade própria, mas sim conduzido por maus espíritos. Peregrino, quando uma pessoa bem jovem é considerado retraído, quieto para a família, mas ele, no fundo, ele tem intenções suicidas. Se um médium num centro espírita, ao atender essa pessoa, percebe essas intenções, como ele deve agir? Mesmo que o jovem não fale que tem intenção. A desordem desta existência é a falta de consistência de fé e de aprendizado de amor. E é esta desordem que faz com que falta a responsabilidade de estar inserindo seus filhos ou suas crias dentro da fé, dentro dos ensinamentos cristãos. E é neste momento que esses seres vão se elevando, vão se crescendo, vão se materializando de forma equivocadas. E assim, os caminhos os leva com a incerteza de uma manhã, perdendo uma luz de futuro, ocasionando as desilusões, as inconformações e as decepções. Faltou, filha? Pergunta. Esse médium que percebe essa situação, ele pode tomar alguma atitude? Iniciar uma conversa, já que o jovem não falou nada? Filha, a observação tem que ser sempre. Em um grupo familiar, nunca existe uma ou um ser que absorve ou que tem essas energias de amor. Energias tais como as mediúnicas e os dons são presenteados por Deus, para que sejam desenvolvidas e compreendidas para superar todos os obstáculos que escolheu para a travessia dessa existência. E aqueles responsáveis deveriam estar observando a cada passo, dentro do seu crescimento de dia a dia, observando e os
e os conduzindo de forma adequada ao caminho do amor. Na impotência das dificuldades, deve-se procurar quem mais tenha habilidade e dons para que isso seja desabrochado. E sim, passar a um tratamento mais definido e mais orientativo no entendimento daquele que está adoecido. Mas falta a compreensão de muitos caminhos, a rejeição de muitas ações, de interpretação, de responsabilidade de um ser para com seu semelhante. E com essas divergências, nem sempre se consegue pessoas habilitadas para esta proteção, para este amparo, para se detectar a necessidade do tratamento espiritual. Um suicida, quando ele volta, reencarna, como ele vai resgatar este ato que ele cometeu na existência anterior? Quanto mais insiste naquela conduta de impotência de executar suas responsabilidades assumidas e pratica esse ato violento em sua próxima existência, além do desentendimento, da inconformação e das dores que passará, até que consegue o merecimento de uma elevação melhor, retornará assim, ou após preparado, de forma mais limitada ou inferior da qual a última veio. Então, um suicida que deu um tiro na cabeça, ele pode vir com sequelas no E cérebro. gravíssimas, às vezes até, como é que vocês se entende isso? Impedimento da visão, impedimento da fala, impedimento do raciocínio e assim por diante, filho. Certo. Depende aonde causou o dano mais profundo no ato da violência. Entendi. Uma criança que vem e vive alguns meses ou alguns anos, pode ser um suicida que ficou devendo aquele período de existência? Jamais, filho. Deus consegue finalizar uma existência de um ser antes do momento definido. Quando vem um ser e um tempo bem reduzido, seja ele qual for, pode até dentro do ventre de sua mãe. Isso significa, filho, reparos para com a família, principalmente com a mãe, causando aquela dor e aquela inconformação. Mas era aquele momento, aquela sensação, aquela dor, aquela tristeza que causou para que o resgate se cumprisse. Então é um resgate familiar também, um aborto ou uma criança que vive poucos anos. Não é uma situação de penalidade para ninguém, não. É só um resgate, né? Isso, filho. Só não é desta forma quando é provocado pela vontade humana. Certo. Outra situação, aquele espírito que se suicidou, ele fica vagando espiritualmente pelos anos que ele faltava viver na Terra? Existe não ficou tempo. Um comparativo? Não ficou tempo a dever nesta existência.
ficou a incompreensão e não resistiu a superar todos os obstáculos. Toda forma suicida praticada, seja ela pela gula, seja ela pelos vícios, seja ela pela inconformação, seja ela por ações práticas ou praticadas por si próprios, tudo tem o seu momento. E aquele que o pratica é que não conseguiu entender a responsabilidade da qual tinha que ser superada. E essas situações se avolumou mostrando que ele não tinha a capacidade ou a objetividade de superar as responsabilidades, e seus compromissos passam assim a se sacrificar. Dentro da permissão divina, já era sabido que não iria suportar. Mas no entendimento daquele espírito que estava por vir, acreditou que seria possível toda a travessia e superar todos os obstáculos. Mas isso acontece porque o espírito não está pronto para superar todos os resgates que no passado ou existências anteriores se submeteu ou praticou ou ficou a dever para outras novas encarnações. Então, um suicida, ele já nasce com essa situação de que pode vir a se suicidar. Deus, quando assim permite, já sabe qual vai ser o desfecho desta existência, daquele ser. Mas ele tem o livre-arbítrio de não cometer isso. Tem. Mas o tempo é aquele que realmente Deus permitiu. Já definiu, né? Um espírito que comete suicídio após o desencarne, ele tem consciência do seu estado? Ele sabe que está morto e que se suicidou? Fica por um período, muitas vezes extremamente longo, sem esse entendimento, mas revoltado, incompreendido e enraivado por estar numa situação que ninguém mais o observa, o ouve ou o respeite. E assim, ele passa a perambular, sacrificando os encarnados mais próximos, pedindo um socorro e uma ajuda. Uma pessoa, estando alcoolizada, sofre um acidente e desencarna. É também um suicídio? Sim, filho. Todo ato praticado e sabendo que pode tirar o seu equilíbrio emocional faz parte de um possível suicida. Pode não ser imediatismo, mas pode ser com um determinado tempo isso vem a ser executado. Normalmente, quem quer mesmo se matar não faz propaganda. Então, quem fala que, fica falando, eu vou me matar, é por carência e necessidade de atenção, ou nesses momentos ele está sendo obsediado? Filha, é muito simples o entendimento desta forma. Seres que vêm para grandes descobertas e grandes benfeitos para a humanidade, vir numa família sem posses, e com isso ele não tem o caminho que deveria ter do aprendizado da terra, mas ele tem a sabedoria do espírito que o acompanhou àquela matéria. E é nesse desentendimento que vai se evoluindo uma energia extremamente evoluída, uma sensação que precisa
que deveria ou que está devendo para ser executado nessa existência. Começa a se fechar, filha, por não encontrar luz e nem orientação. Começa a se envolver, filha, num sentimento profundo de tristeza. E muitas vezes, não que ele deseja, ele não encontra alternativa para executar suas funções. E acaba se envolvendo ou se encontrando com espíritos de extrema escuridão que o leva a praticar este ato. Todo suicida é obsediado? Não, filha. Nem todo suicida. Aqueles conscientes são seres, filho, que não valorizam a vida, que valorizavam, filho, o poder, o poderio, suas posses. E quando as perde, se depara numa situação sem caminho. Porque ali atinge a falta de crédito ou de credibilidade, a demagogia das pessoas, a discriminação, a recriminação, a condenação. Se vê, filho, em situações que não tem para onde ir. Assume essa ação de praticar esta violência. Esse é o ato mais difícil de ser incluído, filho. Porque é um momento que não soube usar o seu poder, as suas posses, para o bem comum, e sim para si próprio. Esse, dependendo da circunstância, é o que mais passará por momentos de extrema fragilidade no plano espiritual, e que muitos o reconhecem como umbral. Qual é o tipo de suicídio que mais causa sequelas no espírito? É aqueles praticados, filho, por violência em seus órgãos. Aquele órgão que sofreu a violência foi danificado. E numa próxima oportunidade, um grau às vezes profundo ou menos profundo, virá numa próxima execução, uma próxima existência. O suicídio de um membro da família pode ser um resgate familiar? A família tem parcela de responsabilidade nesse ato? Pode, filha. Um aborto forçado, filha, ou desejado pelos pais, pode causar esta situação. De numa próxima existência ter que passar por um Por suicídio. aquele mesmo espírito ser o propagador desta dor. Como que nós, espíritas, podemos ser antídotos contra esses atos impensados? Em primeiro lugar, filho, precisa se conscientizar da responsabilidade das orientações religiosas. Esta é uma ação e uma função da humanidade. Jesus nos mostrou, cabe aos seres humanos propagar. Segundo, filha,
a falta de orientação aos pais de como conduzir aqueles filhos, ou se afastando da responsabilidade e os transformando outros os cuidadores. Não se sabe, não se conhece e não se tem a responsabilidade, que é de sua responsabilidade, transformar aquele ser tão pequenininho em um grande homem, em uma grande mulher, na sua idade madura. Ô, Peregrino, essas eram as questões que eu tinha. Eu gostaria que o senhor nos desse mais alguma orientação que eu deixei de perguntar sobre esse assunto, por favor. Sobre o suicídio? Sobre os suicídios? A grande maioria de responsabilidades, principalmente daqueles cristãos, não classifiquemos as divisões, mas aumentaremos as responsabilidades de todos para que se faça um trabalho de fé e amor dentro das famílias, cultivando as crianças a um ser melhor, orientando as famílias, os pais, a uma compreensão e um esclarecimento de suas responsabilidades, se comprometendo a sua fé, a união daqueles pais para esta orientação, para aquela doutrina, sempre evidenciando os riscos que poderá ter caso não haja um entendimento de fé. E em suas vasta orientação, tem por aprendizado como está a humanidade nos dias atuais, as responsabilidades, os interesses individuais, a divisão das famílias, a irresponsabilidade na criação dos seus filhos e na falta de respeito e cumprimento dos deveres, tanto do homem quanto da mulher, para os seus atos de responsabilidade com seus familiares ou seus filhos. Lembrando que todos eles retornarão a ser criança de uma forma diferente, mas quando o envelhecimento chega. E são os filhos as âncoras, tanto dos pequeninhos, quanto daqueles que já se despedem desta existência. Sempre procura o caminho que Jesus trilhou, que Jesus orientou, que Jesus se sacrificou para nos mostrar a humildade e a simplicidade. E nos mostrar a caridade que somos responsáveis para praticar com o nosso semelhante, seja ele qual for a sua idade. Deus abençoe, Deus os proteja e Deus os conduza a um caminho de amor. Assim seja. Fiquem com Deus, meus filhos. Amém.